Boa noite a todos. É um prazer poder estar falando com os irmãos e podermos estudar a palavra de Deus, o que é muito importante. Rapidamente, antes de nós iniciarmos, eu quero agradecer a todos os inscritos do canal. Deus abençoe a vida de vocês. Vocês estão colaborando com um canal que Deus que brotou no nosso coração, que trouxe para o nosso coração essa ideia, esse projeto, né? E esse canal é de Deus, ele não é nosso. Não sou eu que quero aparecer aqui. É a palavra de Deus que tem que aparecer, tá bom? Então continue apoiando esse canal, divulgando, passando à frente. Vamos fazer um engajamento para que esse canal ele venha a crescer, venha a explodir para a honra e glória de Deus. Aqueles que ainda não se inscreveram, basta você clicar no YouTube e digitar Missionário Ricardo Lins. E aí você vai clicar em um dos nossos vídeos, vai se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. E clicar na palavra personalizada para você receber todo o conteúdo que nós fazemos desse canal. Todo dia tem mensagem, reflexão nova sendo gravada, tá bom? Nós vamos falar de um tema muito interessante hoje e amanhã nós vamos falar de um tema muito especial mesmo. Não percam, tá? Mas o tema de hoje também é de grande valia para as nossas vidas. Mas antes vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o Teu nome, pela noite, pela oportunidade de poder falar do Teu nome. Seja o nosso professor, ilumina a nossa mente. No nosso nome de Cristo Jesus, amém. O tema de hoje é que a igreja se levante e resplandeça. Esse é o desejo de Cristo, esse é o desejo de Deus. Que a igreja saia da melancolia, da mornidão, da monotonia. Que a igreja saia da mediocridade espiritual. Que a igreja saia do cristianismo mecânico, do cristianismo cerimonialista, e que a igreja realmente assuma o seu papel, o seu legado aqui nessa terra, antes que Cristo venha. Esse é o desejo de Deus. Não é à toa que o profeta Isaías nos diz assim: dispõe-te, levante-se, resplandeça, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti, porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Ainda que o mundo esteja coberto de trevas, como diz o texto, ainda que o mundo esteja na escuridão, a glória do Senhor, ainda assim, ela pode ser resplandecida sobre a sua vida e sobre a minha vida. As pessoas podem perceber que a glória do Senhor está sobre você, está sobre mim. Basta nos entregarmos, basta vivermos para Cristo. Amém, irmãos? A inveja, ela causou a primeira morte em nosso mundo, né? Todo egoísmo vem de Satanás. Como todo orgulho, como toda mentira, impaciência, são defeitos de caráter, né? Os seres humanos pertencem a uma grande família, a família de Deus, né? E o nosso intuito com esse canal é que essa família cresça cada vez mais, né? Eles devem respeitar-se e amar-se uns aos outros, porque se nós que somos considerados filhos de Deus, se as pessoas olharem para nós, elas não notarem que nós nos amamos, que nós nos ajudamos, nos doamos um pelo outro, irmãos, essa pessoa vai preferir viver no mundo do que estar na presença de Deus. Então nós temos a responsabilidade de sermos pessoas diferentes. Não diferentes para o mundo, simplesmente, mas diferentes por amor a Cristo. Muito bem. Não devem proferir palavras que ferem e ofendem. Ninguém deve ser injusto nos seus negócios, fazendo com que os seus semelhantes percam a confiança
nele, ou seja, nós devemos ser corretos, nós devemos ser justos nos nossos tratos. O egoísmo e a injustiça trazem a infelicidade. E realmente é verdade, irmãos. Sob a sua maléfica influência, os homens perdem o senso do que significa amarem-se uns aos outros como Cristo nos ama. Por quê? Porque o egoísmo ele quebra, ele neutraliza o verdadeiro amor. Ou seja, ele te impede de você se importar com o seu semelhante, de você abrir mão do seu direito em prol do seu semelhante. E isso entristece o Espírito Santo. Então nós devemos trabalhar contra isso, irmãos. É fácil? Não é fácil. Mas nós podemos, porque Isaías 60 nos diz que Deus está disposto a derramar a sua glória sobre o seu povo. Todos devem trabalhar em amor e unidade, olhando para Deus como o grande centro, como o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus, né? Até porque nós estamos sendo vistos como espetáculos aos anjos, aos homens e aos mundos, tá, irmãos? Há mundos onde não penetrou o pecado, entendeu? E nós estamos sendo observados, vistos. Nós estamos sendo avaliados para vermos se é possível um dia estarmos no céu com Jesus. Não pense que é de qualquer maneira que vamos para o céu, né? Existe um modo indicado por Deus. Todos devem trabalhar em amor e unidade, olhando para Deus como um grande centro. O amor a Cristo é o princípio que une o homem aos seus semelhantes. É o que eu falei e costumo falar. Tudo precisa nos mover, o que precisa nos mover é o amor. O amor é a mola que nos move à ação. Cristo, ele deu um exemplo prático do que é amor. Ele já era o amor por si só, mas a Bíblia nos relata, num episódio bíblico, que Cristo pregado na cruz, moído, sentindo dor, por um momento ele esqueceu-se da dor. Eu não sei como, isso é uma coisa até tão misteriosa, tão difícil de se explicar, né? Porque eu nunca vi isso na minha vida. Ele deixa de se importar, né? Não que ele estivesse ali se importando somente com isso. Ele estava ali porque ele se importava com o ser humano. Mas imagino que a dor era grande. Por quê? Porque ele estava moído, ele estava muito machucado, ele estava desfigurado. Mas por um momento, pregado na cruz, ele olha e vê embaixo da cruz João e Maria. E ele fala: filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Em outras palavras, João, agora você assume o meu lugar. Um cuidado com a minha mãe. Mãe, agora você tem um filho que assume o meu lugar. E você tem uma responsabilidade também com ele. Amor, que amor é esse, irmãos? Um amor mais forte do que a dor, do que a morte. Esse é o amor de Cristo. No mundo, hoje em dia, vê-se o oposto da lealdade de Deus, desse amor que nós falamos. Nós vivemos num mundo que, irmãos, os valores se inverteram. Tudo é o oposto, né? O que é errado hoje passa a ser certo, o que é certo passa a não ser mais certo, é errado. Entendeu? Nós estamos vivendo num mundo que jaz do maligno. E cada reino, cada província, cada família tem um desejo de se tornar um centro. Ou seja, as pessoas vivem para si, elas não vivem para o próximo. E existe uma frase que é muito conhecida, né? Que aquele que não vive para servir não serve para viver. E Cristo nos deu um exemplo que, se você quer se tornar um líder, você tem que se tornar servo. Então, irmãos,
eu vejo às vezes casos de gente que é um líder, até mesmo às vezes dentro da igreja, mas que não quer pegar um lixo ali, não quer passar um paninho no banco, ele acha que isso é obrigação do diácono, sendo que ele pode fazer isso, mas não passa por quê? Porque não, eu sou o senhor da igreja, isso não é responsabilidade minha. Irmãos, todos nós temos a responsabilidade com Deus, independente de posição, entendeu? Se você é um ancião de igreja e se você pensa que por ser ancião você não pode fazer certas coisas, ou você não deveria fazer, você está enganado, entendeu? Porque você está na igreja primeiro para servir, não para ser servido, entendeu? E se você é um ancião, é porque Deus está permitindo que você seja. Então seja um exemplo, irmãos. Porque Jesus, ele não somente falou, ele foi e fez. E aí os outros viram aquilo e seguiram o seu exemplo. Irmãos, o próprio eu, hoje, e sempre foi o principal incentivo de ação. É o nosso maior inimigo. Por isso que a nossa oração hoje deve ser: salva-nos de nós mesmos, Senhor. Porque eu sou o meu maior inimigo. Você é o seu maior adversário. Então a sua luta é contra você mesmo. Contra os seus desejos, né? Contra as suas afeições, contra os seus pensamentos, sentimentos. Nós temos que matar um leão por dia, irmãos. É possível, Ricardo? Sim, é possível em Cristo Jesus. Todas as coisas nós podemos em Cristo, que nos fortalece. Filipenses 4,13 nos deixa claro isso. O Senhor solicita que seu povo afaste de si toda pedra de tropeço. Estais repletos do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Unir o homem com Deus e com seus semelhantes, restaurar aos seres humanos a benevolência perdida pelo pecado. Esta é a glória do Evangelho. Então, o que é a glória do Evangelho? A glória do Evangelho é você estar repleto do Espírito Santo. É você ser batizado com o Espírito Santo. É você se unir a Deus e ao seu semelhante. E isso é obediência à lei de Deus. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o cumprimento da lei. Que a igreja se levante, que a igreja resplandeça, porque vem a luz e a glória do Senhor possa nascer sobre ela. Para que a glória do Senhor, que é o seu caráter, venha nascer sobre a igreja precisa se levantar. A igreja precisa sair dessa mediocridade, desse cristianismo legalista, cerimonialista, com aparência de piedade, com esse formalismo seco. A igreja precisa ser uma igreja entregue, regenerada, transformada, recriada para a glória de Deus. Aí sim, irmãos. A religião de Cristo significa mais do que perdão dos pecados. Significa remover nossos pecados. Ou seja, a religião de Cristo não se resume simplesmente a me ajoelhar e pedir perdão pelos meus pecados. Primeiro que Jesus vai me perguntar, mas qual pecado? A religião de Cristo vai além. Significa remover o pecado da sua e da minha vida. Cristo não quer simplesmente te perdoar. Cristo quer arrancar o pecado da tua vida e da minha vida. Ou seja, significa iluminação divina e regozijo em Deus. Significa um coração despojado do próprio eu e abençoado pela presença de Cristo. É isso que significa religião. Quando Cristo reina na alma a pureza e libertação do pecado. A glória, a plenitude, a perfeição do plano do Evangelho são cumpridas na vida. Ou seja, as pessoas olham para nós e veem os atributos de Cristo em nós, os atributos do seu caráter, os frutos do Espírito. A aceitação do Salvador traz perfeita paz, perfeito amor e segurança perfeita. A beleza e fragrância do caráter de Cristo manifestada na vida
testificam de que, em verdade, Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar. Então, quando que o mundo vai perceber, vai notar que o caráter de Cristo precisa ser manifestado na nossa vida? Quando que o mundo vai notar que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar? Quando o mundo notar a justiça de Cristo em nós, que é o seu caráter, que é a glória de Deus, que diz Isaías lá no início, lá do capítulo 60. A revelação da glória do Senhor na forma humana trará o céu tão perto dos homens que a beleza que adorna o templo interior será vista em toda a alma em que o Salvador habita. Os homens serão cativados pela glória, pelo caráter de Cristo que vive em nós. E em torrentes de louvor e ações de graças, das muitas pessoas assim ganhas para o Deus, refluirá a glória, o caráter para o grande doador. Não sei se você percebeu, mas nós falamos muito na palavra glória. E a palavra glória representa caráter. Então, Deus se preocupa com o seu caráter e com o meu caráter. O nosso caráter precisa ser semelhante ao de Jesus. E isso precisa acontecer antes da volta de Jesus. Porque Jesus não vai vir para transformar caráter de ninguém e nem pecado de ninguém, irmãos. Se você está ouvindo isso por aí, você está sendo enganado, você está literalmente errado. Vamos lá em Filipenses e vamos notar aqui o que Paulo diz que vai ser transformado. Filipenses, capítulo 3, no verso 20, no verso 21, nos diz assim, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então, o que Cristo vai transformar quando ele voltar vai ser o nosso corpo, que é corrupto, para um corpo incorruptível. O nosso corpo abatido. Aqui não fala de caráter. O caráter precisa ser transformado antes de Jesus voltar, antes do fechamento da porta da graça. Porque quando a porta da graça se fechar, aquele que é justo, ele só vai continuar sendo o que ele já estava sendo. E aquele que é injusto vai continuar sendo injusto. Então, irmãos, o desejo de Deus é que hoje a sua igreja se levante e resplandeça o seu caráter, que a igreja assuma o seu papel. E quando eu falo igreja, eu não estou falando para as pessoas da igreja, eu estou falando de mim, porque eu sou a igreja, você é a igreja. É claro que é bem possível que tenha pessoas nos assistindo que ainda não seguem uma igreja, mas você pode, meu amigo, fazer parte da igreja de Deus. Inclusive, Jesus te convoca para que você seja um soldado alistado no exército dele, tá bom? Então não hesite em aceitar Jesus, entregue sua vida hoje, porque hoje é o dia da salvação, a gente não sabe o que pode acontecer depois. O amanhã pertence a Deus, o que nos é dado é o dia de hoje. Vamos orar? Querido e amado Senhor, louvado seja o teu nome, pela oportunidade que o Senhor nos deu de poder proclamar o teu evangelho. Que a igreja se resplandeça, que a igreja se levante e que a igreja, Pai, ela revele a glória que é o caráter do Senhor. Por favor, aviva a tua igreja, nos tire da mornidão, nos tire da mediocridade espiritual, nos tire desse cristianismo medíocre e nos ajude a ter um cristianismo vivo, sólido, um cristianismo cheio do Espírito Santo, um cristianismo esvaziado de egoísmo, de orgulho, de impaciência, porque isso impede a felicidade. Um cristianismo onde o mundo, ao olhar para nós, mesmo cobertos de trevas, de escuridão, ele possa ver a glória do Senhor em nós. Fica conosco, no nome de Jesus. Amém e amém.
Irmãos, que Deus te ajude e que Deus te abençoe e que Deus nos dê uma noite tranquila. Em nome de Jesus, amém. Fica com Deus, tá?